Vamos então iniciar a nossa aula de Aerodinâmica 1 do dia 5 de maio de 2020. Neste primeiro período, vamos continuar a analisar a obtenção de soluções de semelhança em camada limite tridimensional. Relembre-se então que, na aula passada, nós iniciamos a resolução do exercício 17, acerca justamente da obtenção destas mesmas soluções de semelhança em camada limite tridimensional, exercício 17 da sebenta, o qual resolvemos até a linha C. Portanto, nesse processo, nós conseguimos então obter, normalmente a partir do momento em que produzíssemos a solução computacional das equações diferenciais ordinárias obtidas, mas dizia eu, conseguimos de facto obter ou produzir as relações, as equações que nos permitem então ter acesso às soluções de semelhança na camada limite tridimensional que se forma sobre um disco em rotação, com velocidade constante. Hoje vamos então continuar esse processo com as alíneas seguintes, e nomeadamente na linha D, é referido que nesse processo de obtenção, portanto, das equações diferenciais ordinárias e, portanto, das soluções de semelhança que obtivemos então para cada uma das componentes da velocidade radial, velocidade tangencial e velocidade também normal, ou seja, axial, em relação ao eixo do disco, portanto, normal à parede do disco, e ainda introduzimos também nesse processo, portanto, a solução de semelhança referente ao campo de pressão, mas da solução, no fim de contas, do processo que nós seguimos para obter essas soluções de semelhança a partir da simplificação, por hipótese de camada de quarto delgada, partindo das equações de Navier-Stokes, que são aquelas que regem então o escoamento viscoso e, portanto, naturalmente aplicáveis aos escoamentos de camada limite, na vizinhança de uma parede, portanto, mas depois essas equações foram então simplificadas por aproximação de camada limite, e portanto nós tínhamos de facto, por aproximação de camada limite, ficámos com, na camada limite tridimensional, portanto, com uma equação de balanço simplificada, portanto, segundo a direção radial, nos permitiria então obter uma das componentes da velocidade, depois uma outra segundo a direção tangencial também, e, finalmente, teremos sempre de considerar, além do balanço de quantidade de movimento, que é expresso pelas equações de Navier-Stokes, também a conservação da massa, e, sob esse ponto de vista, portanto, a equação da continuidade, dava-nos uma relação adicional para a terceira componente, portanto, para a componente da velocidade axial, por hipótese. Ok? Portanto, as três componentes estariam então disponíveis através deste processo. No entanto, no que respeita ao campo de pressão, de facto, nós não tínhamos nenhuma equação adicional, na medida em que a equação que correspondia à componente axial, portanto, das equações Navier-Stokes, portanto, segundo o eixo do disco, essa, por aproximação de camada limite, na medida em que respeita à direção perpendicular à superfície, naturalmente por aproximação de camada limite, dizia eu, de facto o que acaba por produzir é a indicação já conhecida também de camada limite bidimensional e que continua a ser aplicável em camada limite tridimensional, neste caso também, de que o gradiente de pressão é desprezável através da camada limite na direção normal à parede, ou seja, basicamente que a pressão se mantém essencialmente constante desde o campo exterior de fluido perfeito atravessando toda a camada limite. Portanto, pressão constante essencialmente, segundo a vertical em cada estação de camada limite, como já acontecia para a situação bidimensional. Portanto, perdemos de alguma forma uma das equações da origem que tínhamos em todo o conjunto das equações de Navier-Stokes, portanto, são equações vetoriais e, portanto, existe uma para o balanço de quantidade de movimento segundo cada uma das componentes da velocidade, ou do sistema de eixos, se preferir, e, portanto, sob esse ponto de vista, de facto, no respeito ao cálculo da pressão,
certo? Nós teremos de voltar um pouco atrás. Portanto, aí, naturalmente, se aplicarmos a aproximação de camada limite, perdemos a informação, portanto, teremos de ir atrás e voltar à equação de Navier-Stokes, que era correspondente, de facto, ao balanço de quantidade de movimento axial e, portanto, não aplicar, nesse caso, a aproximação de camada limite e, dessa forma, demonstrar então que é possível efetivamente obter uma expressão para o campo de pressões em função, portanto, da coordenada adimensionalizada, neste caso a nossa variável de semelhança, mas na realidade é uma coordenada adimensional perpendicular à parede, portanto, segundo as quais variam então a nossa solução de semelhança, certo? A partir, naturalmente, do valor de pressão da referência. A pressão é sempre uma quantidade relativa, neste caso seria a pressão sobre a superfície, P para que si igual a zero, ou P de zero, portanto, dado à custa, ou obtido, seria possível obtê-la, à custa, então, das soluções de semelhança que tínhamos antes obtido para as componentes, neste caso, axial e radial, não é? Portanto, respectivamente, H e F de que si. Ora bem, na linha E, aquilo que se pretende é, notando que no interior da camada limite, a componente radial do vetor, que neste caso, portanto, o tensor reduziu-se, como vimos na aula passada, a um vetor das tensões, não é? O nosso tensor das tensões reduz a um vetor por aproximação, mais uma vez, de camada limite, neste caso em camada limite tridimensional. Portanto, mostrar que esta componente radial, então tau R, é equilibrada pela força centrífuga por unidade de área que se faz sentir nos elementos de fluido. Portanto, existe naturalmente um equilíbrio nos elementos de fluido que produz o escoamento e, portanto, no que respeita efetivamente à direção radial, portanto, esta tensão de corte, segundo essa componente, efetivamente tem de ser equilibrada, então, pela força centrífuga que atua naturalmente na mesma direção radial e, portanto, serão as forças que estarão a atuar nos elementos de fluido que, para um determinado escoamento, estarão naturalmente em equilíbrio, senão não teríamos aquela solução estacionária, teríamos acelerações, teríamos resultantes das forças e, portanto, o escoamento mudaria. Bom, isto em relação à componente radial. Já que no que respeita à componente tangencial, portanto, nesse caso seria o tal θ, ok? Notar também que ela é, inevitavelmente, neste caso, proporcional aos esforços de corte, ok? Que agora, naturalmente, o equilíbrio tem de ser noutra direção, portanto, agora é a direção tangencial, portanto, que são produzidos, então, esses esforços de corte pela componente tangencial da velocidade, ok? Ora bem, dão-nos mais uma informação, que seria uma informação verificada do ponto de vista empírico, portanto teria sido observado, que a razão entre estas duas componentes, ou seja, entre tau R e tau θ, efetivamente exibe um valor que é aproximadamente constante. Portanto, a razão entre estas duas componentes mantém-se neste escoamento. Uma das características físicas do escoamento é que ela se mantém aproximadamente constante e, portanto, é uma observação empírica que iremos usar como ponto de partida para fazer o quê? Para mostrar, então, que a espessura de camada limite laminar, portanto, em condições de escoamento laminar, ok? Porque senão, naturalmente, nestas componentes tau R e tau θ surgiriam os termos das tensões de Reynolds correspondentes que vimos também na aula passada quais seriam e que teriam de ser modelados, portanto aí teríamos de introduzir aqui um modelo e portanto teríamos mais incerteza em todo o processo, mas portanto em condições de regime efetivamente laminar, ok, nós podemos de facto obter uma expressão para a espessura da camada limite, lá está, em regime laminar, ok, e pretende-se demonstrar que a expressão de facto é deste género, ok, sendo que surge aqui uma constante de proporcionalidade. Okay? Se vocês virem, esta expressão é efetivamente dimensionalmente coerente, uma vez que aqui nu sobre ômega elevado a 1/2 produz efetivamente uma escala que tem unidades de um comprimento, na medida em que já tínhamos usado justamente o inverso desta quantidade para a dimensionalizar, relembre-se, a nossa própria coordenada, portanto, a variável de semelhança, que era uma coordenada e, portanto, normal à parede, adimensional, naturalmente, a partir do momento em que era dimensionalizada por inverso desta quantidade e, portanto, o inverso desta quantidade ficará com o inverso de uma dimensão do comprimento e, portanto, sob esse ponto de vista, é dimensionalmente coerente. Ok?
se relembrarem a definição do nosso que sim, portanto, aquela coordenada segundo a direção normal à parede, portanto, adimensional, para todos os efeitos, a nossa variável de semelhança também. Ok? Ora bem, portanto, surge-nos aqui uma constante na linha E, certo? E, portanto, esta constante só poderá ser efetivamente determinada a partir do momento em que nós, tal como também já o fazíamos, a camada limite bidimensional, portanto, para termos a espessura da camada limite univocamente definida, nós teremos de estabelecer um critério, ok? Para definir onde é que termina, entre aspas, portanto, a espessura da camada limite. Ok? Portanto, estão lembrados que, eventualmente, portanto, na nossa camada limite bidimensional, sobre uma determinada superfície, em que o escoamento exterior, portanto, teria uma determinada velocidade, o E, não é? Nós consideramos anteriormente o critério, por exemplo, mas que é um critério relativamente arbitrário, é por definição, ok? É um critério que definimos, dizendo que, então, na medida em que aquela evolução, portanto, das velocidades, desde a condição de não escorregamento até à velocidade do E no escoamento exterior, na zona invista, na zona de fluido perfeito, do escoamento é uma evolução assintótica, portanto, que teríamos o fim de camada limite e, portanto, a nossa espessura delta, nesse caso, na nossa camada limite bidimensional, por exemplo, só com uma placa plana, dizia eu, quando a velocidade U, portanto, o nosso perfil de velocidades, atingisse então 99% da velocidade exterior. Naturalmente que aqui, como na medida em que este problema é fisicamente um pouco diferente, portanto nós não temos uma velocidade exterior, temos, digamos, a camada limite a ser formada pela velocidade impressa pela própria parede do disco, que se encontra em rotação e, portanto, com uma determinada velocidade tangencial, é isso que é imposto neste caso, portanto temos umas condições de fronteira que são diferentes. Portanto, nesse caso, naturalmente, a velocidade máxima será junto ao disco e não no exterior. E no exterior, e como vimos na aula passada, quando tivemos de estabelecer as condições de fronteira para as nossas soluções de semelhança, portanto, o θ, tal como o R, por exemplo, terão de cair forçosamente a zero, porque não há nada que os imponha, portanto, o que está a ser imposto na parede é o θ. E, portanto, aí o nosso critério poderá ser efetivamente deste género, como vemos aqui, em que ω-R, de facto, é a nossa velocidade de referência do disco. Não é? Mas, portanto, iremos depois discutir a escolha deste critério mais tarde. Portanto, a ideia é que, desta forma, portanto, estabelecendo então um critério, será possível estimar efetivamente aqui o valor desta constante K. Ok? E, portanto, a K da linha anterior, vamos de facto obtê-la desta forma. E, naturalmente, para o efeito, nós precisamos de conhecer as soluções de semelhança, tal como já tínhamos feito, por exemplo, relembre-se no caso da solução de semelhança que tomamos para a camada limite laminar bidimensional, portanto, as chamadas soluções de Faulkner-Scan, que tínhamos usado em mecânica dos fluidos, ok? E, portanto, aqui temos também uma tabela de solução numérica daquelas equações diferenciais ordinárias que exprimem as soluções de semelhança, ok? Aqui para esta camada limite tridimensional sobre um disco em rotação. E, portanto, essa tabela vimos no final passado, portanto, é fornecida aqui em anexo a este exercício, ok? Deixaremos a linha G para o segundo período desta aula, onde terminaremos este exercício. Ora bom, portanto, vamos saltar então, relembre-se muito rapidamente, portanto, o processo de obtenção aqui da simplificação das equações de Navier-Stokes por aproximação de camada de corte delgado, depois aqui a representação do nosso, neste caso, por simplificação, devido ao facto de desprezarmos fluxos difusivos, exceto em todas as direções, exceto na direção normal à parede, portanto, temos apenas derivadas aqui segundo essa direção normal, portanto, a direção axial, ou seja, x, portanto, simplificando o nosso tensor das tensões, que normalmente tem muito mais componentes, não é? Tipicamente 9, portanto, neste caso na forma de um vetor, sendo que as tensões de corte verdadeiramente dominantes neste escoamento seriam tau R e tau θ, como referimos há pouco. Depois, a nossa variável de semelhança, as funções de semelhança devidamente adimensionalizadas, já fornecidas portanto, a análise efetuada por von Karman, okay? E depois substituição, então, nas equações simplificadas de camada limite e a obtenção, então, das equações diferenciais ordinárias que nos permitem, através da solução numérica, portanto, obter as ditas soluções de semelhança, portanto, quer para a componente radial, por hipótese, portanto, aqui a nossa componente F, quer para
componente, sim, componente radial, nossa componente, aqui a função f, quer para a componente tangencial, depois a função g, ok, e finalmente também para a componente axial, portanto, a função h, naturalmente que isto para cada uma das equações que sobraram, não é? Após a simplificação de camada limite. Imposição das tais condições de fronteira, lá está, portanto, o máximo da parede, o θ toma valor imposto pela velocidade, portanto, devido à rotação de um disco de raio r e velocidade angular ômega, ok, mas suficientemente afastado da parede, naturalmente essas velocidades terão de cair a zero, como referimos há pouco, e portanto isto tem referência à nossa definição da espessura de camada limite. Portanto, tivemos que naturalmente converter para obter a solução numérica adequada, portanto, estas condições de fronteira física em condições de fronteira expressas em termos de variável e funções de semelhança. Ok? Bom, vamos começar então aqui com a linha D, pegando de novo, portanto, agora sem, portanto, um pouco atrás, sem estarmos a aplicar simplificações de camada limite, porque isso torna, como falámos, esta equação, segundo a componente axial, simplesmente nesta relação, típica da aproximação de camada limite, ok? Portanto, obviamente não nos permite obter como variará efetivamente o campo de pressões. Diz-nos apenas que varia muito pouco, não é? E, portanto, aqui nós podemos ter efetivamente uma equação, justamente partindo então, de novo, na componente axial das equações de Navier-Stokes, vamos de novo ao livro de texto, portanto, à página 671, e limitamos a copiar a equação correspondente, portanto, a esta componente axial em coordenadas cilíndricas, que obviamente ninguém precisa saber isto tudo de cor, ok? E, portanto, ela tem os termos não estacionários, certo? Depois os termos de transporte convectivo, sendo tridimensional naturalmente, três termos, três componentes, ok? O componente gradiente de pressão, segundo, naturalmente, a direção axial, e depois também os três termos dos fluxos difusivos, portanto, devido ao facto do fluido ser viscoso, portanto, em cada uma das direções, portanto, segundo cada uma das componentes, ok? Radial, tangencial e axial, dos quais, relembre-se, é por aproximação de camada limite, portanto, estes termos eram desprezáveis, sendo que este também seria nulo devido ao facto de termos simetria axial. Neste caso, não vamos simplificar, portanto, não vamos aplicar a simplificação de camada limite, a única simplificação que fazemos é considerar que, efetivamente, o escoamento é permanente, portanto, não vai variar no tempo e, portanto, continuaremos, portanto, temos uma solução fixa no tempo e, portanto, que as variáveis em ordem de tempo são nulas e, naturalmente, continuamos a ter o mesmo problema com simetria axial, e, portanto, também os termos de variação em torno, segundo θ, também são nulos, portanto, o escoamento continua a ser axissimétrico. Ok? Portanto, isso significará que iremos anular este termo, este outro, e também este. Ok? Resultando, então, a equação simplificada, não por aproximação de camada limite, mas sim devido digamos, ao facto do escoamento ser permanente ou estacionário, mesma coisa, portanto não variar no tempo e naturalmente tratar-se de um problema que é axissimétrico, geometricamente axissimétrico. Ora bem, agora, naturalmente, o mesmo procedimento é o mesmo quando antes fomos a obter as equações para a solução de semelhança, portanto, substituímos aqui as nossas funções de semelhança para cada uma destas componentes que surge aqui, temos apenas, surge aqui também a componente radial, mas é essencialmente a componente axial e a pressão, ok? Portanto, mais a componente radial. Portanto, lá está, a componente radial, o R era, se vocês confirmarem, portanto, relembre-se, isto são, então, a informação que nós iremos ter em termos de formulação da nossa solução de semelhança, que já antes usámos na aula passada, portanto, o R, ômega F, ok? O θ, ômega RG, o X, formulado desta forma, porque em termos de escalas era menor, mas à mesma dimensionalmente coerente. A pressão também é dimensionalizada de uma forma coerente com as variáveis do problema e a nossa variável de semelhança, que já é conhecida. Portanto, relembre-se, o R são aquelas que vão ser usadas agora, são o R, ou seja, ômega RF, ok? O X, que é dado por esta expressão, e P, também dado por esta expressão, e naturalmente precisaremos também de que sim. Ok? Vamos voltar então. Cá está. Portanto, substituição aqui o nosso R, cá está o nosso WRF, depois derivado em ordem R, da componente do X, que era aquela expressão, ok, que envolvia H. Depois, de novo, no segundo termo convectivo que sobrou, portanto, o X de novo, e agora a variável desse o X, a derivada desse o X em segundo X, digo. Depois do segundo membro, lá está, menos 1 sobre ρ, a derivada do
da expressão que nos dava a pressão, ou que dimensionalizava, portanto, a nossa função de semelhança P maiúsculo para a pressão, e depois os termos viscosos, que sobraram dois, ok? Portanto, aqui o primeiro é simplesmente substituir aqui nestas derivadas, portanto, o nosso x, e aqui a mesma coisa, portanto, na segunda derivada. Certo? Ora bem, portanto, o tratamento de primeiras derivadas, penso que é simples, já vimos na aula passada, portanto, relembrar só, portanto, eventualmente, alguma dúvida que possa surgir, na medida em que temos aqui um termo, também já tivéssemos passado por isso, mas temos aqui um termo que envolve uma segunda derivada, e, portanto, note-se como é que vamos obter, portanto, penso que não haverá dúvidas em relação a obtermos estes primeiros termos, ok? Portanto, aqui vai-nos fazer surgir, efetivamente, portanto, este primeiro termo, reparem, a derivada em ordem R, H não depende de R, depende de, portanto, funções de semelhança, F, G, H, por aí fora, portanto, só dependem de xi, que por sua vez, xi, relembre-se, é a função de x, portanto dependem indiretamente de x, mas não depende de r. Portanto, este termo é nulo, desapareceu. Vai sobrar apenas um termo no primeiro membro da equação, que é este, ok? E portanto vai ser um termo que, feitas as simplificações, vai envolver um h e um h'. Na medida em que esta derivada, estes coeficientes não dependem de x, vão poder passar para fora, portanto, ficará dh dx, que tem de ser escrito com a sua dependência em ordem a xi, não é? Portanto, dh dx fica dh dxi e depois a variável função composta, não é? Portanto, dxi dx para produzir a mesma coisa. Portanto, teremos de calcular dxi dx, o que é muito fácil, portanto, derivar xi em ordem a x é simplesmente este coeficiente que aqui está. E, portanto, com facilidade, penso que se obtém este termo, tal como já antes tínhamos obtido no restante processo de obtenção das soluções de semelhança na aula passada. Depois, algo semelhante aqui para este termo que envolve a pressão, e depois teremos aqui, então, dois termos difusivos, portanto, em viscosa, vou multiplicar aqui pela viscosidade cinemática. O primeiro, de novo, envolve uma derivada em ordem R, portanto, H não depende de R, portanto, este termo é zero. Sobrará, então, além de este que resultou aqui P', portanto, irá sobrar este que, envolvendo segunda derivada em X, portanto, dH vai dar origem a um H, dois linhas, vezes um determinado coeficiente. Vamos então rever como é que se obtém este termo. Portanto, primeiro tínhamos aqui a multiplicar por todos estes termos, portanto, aqui a viscosidade cinemática, portanto, teremos de continuar a multiplicar. Este termo aqui que está dentro da segunda derivada, portanto, pode passar para fora, uma vez que não varia, o fluido de propriedades constantes, μ é constante, a velocidade angular, ω era constante, portanto, pode passar para fora da derivada. Então, vai ficar ω elevado a 1 meio, ok? Ν elevado a 1 meio, vezes Ν elevado a 1, portanto, fica Ν elevado a 3 meios, ok? E depois chegue-se, então, agora sim, aplicar a segunda derivada a H, portanto, este coeficiente, vezes d2h dx2. Sendo que, então, d2h dx2, da mesma forma como fazíamos para dh dx, ok, vamos ter agora de exprimir em termos da nova variável de xi, porque h depende de xi, portanto, depende de x indiretamente por via da definição da variável de semelhança xi, ok? Portanto, d2h dx2 será ser escrito como d2h dxi2, é uma segunda derivada, e depois, para isto bater certo, vezes dxi2 dx2, não é? Portanto, o dxi2 portaria, ficaria a mesma, d2h dx2, ok? Portanto, não alteramos nada, certo? Agora, reparem, portanto, d2h dxi2 é o nosso h2', que vai surgir aqui, por definição, essa nomenclatura simplificada que nós usamos, derivadas destas funções de semelhança em ordem a xi, apresentamos como aquelas plicas, ok? Neste caso, duas plicas, porque é uma segunda derivada. Precisamos descrever ainda quanto é que vale d2 xi2 dx2, portanto isto é a mesma coisa que ter, reparem, está tudo ao quadrado, portanto isto é a mesma coisa que ter dxi dx elevado ao quadrado, ok? Portanto, dxi dx portanto, quando derivamos desaparece o x, quando derivamos o xi em ordem a x, portanto dxi dx é ω sobre μ elevado a 1 meio, ok? Portanto, ω sobre μ elevado a 1 meio, este termo que aqui está, elevado ao quadrado, porque é dxi dx, tudo ao quadrado, certo? Portanto, fica apenas ω sobre μ, que vai multiplicar então aqui o ω por este ω elevado a 1 meio, portanto vai ficar ω elevado a 3 meios, e depois este μ, ok, que vai multiplicar por, fica elevado a menos 1, que está a dividir, portanto, aqui multiplica por elevado a 3 meios, e portanto 3 meios menos 1 fica 1 meio, μ elevado a 1 meio, vezes naturalmente o nosso H2', ok?
Portanto, simplificando aqui estes coeficientes, como vêem, e como seria de esperar, já é habitual nas soluções de semelhança, devido à coerência dimensional de todos estes termos, uma vez que estão todos a somar na mesma equação, portanto têm de ser dimensionalmente coerentes, estes coeficientes que exprimem dimensionalidade a estas funções que aparecem aqui, ou produtos de funções, eventualmente, aqui aparece H', portanto, que são adimensionais, portanto, naturalmente, têm que ser todos iguais e, portanto, podem ser simplificados, porque senão, se não fossem todos iguais, naturalmente teríamos termos com dimensões diferentes, uma vez que todas aqui estes termos que envolvem as funções de semelhança são, por definição, adimensionais. Não é? Portanto, ficará então uma expressão P' igual a isto aqui está, que não era exatamente a expressão que nos pediam para demonstrar. Portanto, a expressão que nos pediam para demonstrar era esta final a que iremos chegar. Ok? Portanto, o que é que teremos de fazer? Se isto temos aqui P' e precisamos de obter P, portanto, função de que sim, certo? E ainda mais a partir de um valor de referência, portanto, está-se mesmo a ver, precisamos de integrar este P', de maneira a obter P, entre os limites entre 0 e uma coordenada genérica que sim, portanto, uma distância genérica à superfície, adimensional, naturalmente, portanto, expressa a nossa variável de semelhança, mas, portanto, uma distância à parede. E, portanto, ao fazermos isto, naturalmente a primitiva de P' será P, este termo ficará então P que si menos P0, portanto já obtivemos em parte aquilo que precisávamos na nossa expressão. Ok, naturalmente se integrarmos este, teremos que integrar todos os outros também em que si, entre os mesmos intervalos, portanto este termo também, integrar em 0 em que si, ok, e o outro seguinte. Ora, o produto H', é fácil de perceber, a sua primitiva é 1 meio de h ao quadrado, portanto quando derivamos h ao quadrado fica o 2, corta com 1 meio, h, e depois temos, como é, portanto, temos a própria função, portanto vai surgir a derivada da função em ordem que si, estamos a derivar em ordem que si, portanto h', não é? E portanto dá h', essa é a primitiva, esta é a primitiva 1 meio de h ao quadrado de h vezes h', certo? Portanto, entre que si e 0, lá está a diferença, e depois aqui teríamos a primitiva da H' seria, da H duas linhas, desculpem, seria H', não é? Portanto, teríamos H' entre que si e 0, ok? Mas podemos utilizar a equação da continuidade, uma vez que não nos aparecia na expressão H', aparecia-nos apenas f, portanto não nos apareciam derivadas das funções, apareciam as próprias funções. Podemos, se vocês lembrarem, a equação da continuidade dizia-nos que H' igual a menos 2f. Tínhamos obtido isso na aula passada, e está aqui 2 páginas atrás. Certo? Portanto, se H' igual a menos 2f, naturalmente menos H', que é o que surge daqui, da primitiva, não é? Menos H' vai ser igual a 2f. Portanto, vamos ficar com 2f de que sim, menos 2f de 0. Ok? E, rearranjando os termos, conseguimos efetivamente encontrar a expressão pedida que nos dava. Então, devido a facto de aqui tanto h de 0, que está ao quadrado, mas é h de 0 e f de 0 serem, pelas condições de fronteira que antes tínhamos visto, são nulas, de facto, esta expressão simplifica para a expressão pretendida, que nos dá então a evolução da pressão desde o valor da parede ao longo da superfície, conhecidas, lá está, previamente, as tais soluções de semelhança para este problema. Ok? Bom, quanto à linha E, aqui temos de notar que no escoamento produzido pelo disco, portanto, os elementos de fluido descrevem trajetórias inevitavelmente circulares. E, portanto, de acordo com aquilo que já conhecemos desde mecânica dos fluidos e que utilizámos em inúmeras situações para analisar o escoamento, nomeadamente, por exemplo, distribuições de pressão, gradiente de pressão radial que se formava no caso das linhas de corrente curvas em torno de um perfil alar, ok? Portanto, quando temos trajetórias circulares, portanto, aqui uma determinada velocidade, aqui ao longo dessa linha, neste caso, deste problema será a componente tangencial, portanto, nós teremos ao longo dessa direção radial, portanto, uma força centrífuga produzida pelo facto de termos esta linha curva e que tem de ser equilibrado, porque se o fluido não tivesse equilíbrio, lá está, os elementos de fluido sujeitos a esta força centrífuga saíram disparados, portanto, na direção radial, e a trajetória desses elementos não seria esta. Portanto, o que é que os equilibra? Naturalmente, é a proximidade à superfície e, portanto, as forças viscosas que atuam na direção radial. Ok? Portanto, na realidade, nós vamos ter aqui um equilíbrio entre essas forças de atrito, portanto, produzidas na direção radial, e, portanto, uma força poderá ser, passando esta área que já está aqui deste lado, mas, portanto, voltando a colocá-la deste lado, portanto,
tau R vezes a área, uma tensão de corte, tem unidades de uma força por unidade de área, vezes a área, ficará então a força de corte na direção radial, portanto a força de atrito, que mantém os elementos de fluido e impede que eles saiam disparados, por efeito de quê? Por efeito da tal força centrífuga. Força centrífuga que, relembre-se, já antes tínhamos feito, portanto, como eu disse anteriormente, equilibrado quando o escoamento não estava na vizinhança da parede, naturalmente, não podia ser equilibrado por uma força de corte na direção radial, tinha de ser equilibrado por outra força que possa existir, não de atrito, mas então nesse caso teria de haver uma força de pressão. Portanto, e foi isso que nós anteriormente vimos, portanto, tínhamos a força devido ao gradiente radial, desculpem, a força devido à centrífuga, portanto, era equilibrada por um gradiente radial de pressões. Aqui não, portanto, aqui estamos na vizinhança da parede, portanto, pode existir uma força de atrito, portanto, neste caso, que tem de ser, atuar naturalmente na mesma direção, portanto, direção radial, que será tau R vezes a área do elemento, do elemento de fluido, ok? A força centrífuga é a mesma que antes tínhamos visto, quando fazíamos o tal equilíbrio para linhas de corrente, curvas, portanto, relativamente ao equilíbrio radial de pressões, portanto, a força centrífuga continua a ser ρ vezes a velocidade ao quadrado dividido por R. Naturalmente, isto é uma força, neste caso, a velocidade, naturalmente será a velocidade tangencial, porque é aquela que é a segunda aquela linha circular, ok? Esta é uma força, como vocês reconhecem, aliás é fácil, já antes o era, mas é fácil ver, portanto é uma força por unidade de volume, é uma aceleração, na realidade é uma aceleração centrífuga, ok? Portanto teremos de multiplicar para ser uma força, efetivamente, tal como esta de corte será uma força quando multiplicada, portanto o tal R pela área, aqui temos de multiplicar pelo volume do nosso volume de controle, ok? Ora bom, efetivamente, o volume do volume de controle podemos também escrevê-lo como a espessura delta, portanto, é dentro da camada limite, estamos a fazer este equilíbrio, vezes a área do volume de controle, ok? E, portanto, assim podemos cortar a área do volume de controle, que não tínhamos aqui especificada, e, portanto, simplificando esta expressão, ok? Nomeadamente o R, ficamos com o tal R, escrito então por este equilíbrio, ok? Desta forma. No que respeita ao tal θ, é basicamente uma definição, portanto, relembre-se, o tal θ era definido desta forma, ok? E, portanto, aqui o procedimento é ligeiramente diferente, portanto, por uma análise orgânica em termos de variações do θ são naturalmente da mesma ordem de o θ, e, portanto, o θ é da ordem de velocidade tangencial, portanto, é da ordem da velocidade imposta pela rotação do disco, portanto, ω/r vezes ν. A escala na direção x é, naturalmente, perpendicular à parede, é delta, portanto, espessura de camada limite. E, portanto, ficamos com esta outra expressão. Okay? Sabemos que era dado neste exercício que a razão entre as duas era constante, portanto, vamos dividir as duas, okay? Esta de cima por esta de baixo, igual a uma constante, simplificamos e ficamos simplesmente com esta expressão, função de ω, μ e delta ao quadrado igual a uma constante. Podemos, então, resolver esta expressão em ordem à espessura de camada limite, portanto, para encontrarmos uma expressão para delta, ok? E, portanto, chamando à constante, ou mais exatamente, neste caso, se tiramos a raiz quadrada, será a raiz quadrada desta constante, mas, portanto, continuará a ser uma constante, chamando de k, ok? Uma nova constante, portanto, delta ficará dado, efetivamente, por esta expressão, tal como se pretendia demonstrar. Para termos a expressão de delta, portanto, não ambiguamente definida em termos desta constante, nós precisamos de a determinar. E, portanto, esse era o assunto aqui da linha F, onde nos pretendiam justamente, nos pediam para determinar o valor da constante K. E para isso, nós precisamos então do tal critério que foi referido, portanto, de definição da espessura de camada limite delta, uma vez que é sempre preciso um critério para definir devido à tal evolução assintótica. Ora bem, neste caso, o critério sugerido era este, portanto, quando a velocidade tangencial, que era máxima sobre o disco, tivesse decaído em relação à velocidade imposta sobre a superfície do disco, pelo próprio disco, que é ω/r, não é? E que, obviamente, é na direção tangencial, porque o disco encontra-se a rodar. Não é? Se tivesse decaído o suficiente para ser apenas 1% da velocidade imposta sobre a superfície do disco, ok? Portanto, isto corresponderia, em termos de variável de semelhança, se é componente tangencial é g de psi, igual a 0,1, porque, relembre-se, o θ era escrito como ω/g. Okay? Foi essa a nossa definição desta função de semelhança. Ora bem, precisamos então de ir encontrar quando é que g toma este valor de 0,01. E iremos então, para isso,
usar a solução numérica das tais equações diferenciais ordinárias que exprimem a solução de semelhança. Portanto, G igual a 0,01, portanto, G corresponde a esta coluna, que foi obtida por solução, como eu disse, por exemplo, através do MATLAB, daquelas equações que vimos, diferenciais ordinárias, sujeitas às condições de fronteira, que também fisicamente definimos, e, portanto, à volta de 0,01, aproximadamente, portanto, aqui será à volta de 5,5. Portanto, aqui já estamos ligeiramente abaixo de 0,0, 0,01, mas, digamos, em aproximação, muito aproximadamente, será 5,5. E, portanto, naturalmente, que si aproximadamente igual a 5,5, certo? Portanto, quando G atingir este valor, será quando atingirmos efetivamente a nossa espessura delta, ok? E, portanto, será que si igual a delta, nesse caso, logo é uma questão de substituirmos aqui no delta o valor de que si, 5,5, para este critério. E, portanto, teremos então esta situação, o nosso QSI naturalmente expressa devido à dimensionalização de delta, expressa desta forma, portanto, por comparação com a expressão anterior, naturalmente resolvendo aqui em ordem a delta, ok, vê-se que surge aqui K igual a 5,5, ok? E portanto, seria desta forma que nós teríamos uma expressão para, em função das propriedades do fluido, em função da velocidade angular a que se encontra a rotar o disco, naturalmente, sabermos qual a espessura da camada limite tridimensional que se formava então sobre o disco, agora que temos um critério definido, que era este, ok? Para encontrar então o valor dessa espessura delta da camada limite, ok? Naturalmente que aqui, lá está, a espessura ia sempre depender do critério, exatamente, portanto, se nós disséssemos que em vez de 10%, portanto, desculpem, em vez de 1%, portanto, da velocidade do disco fosse meio por cento ou outro valor qualquer, naturalmente que esta constante iria variar. Mas lá está, é algo que nós já tínhamos visto também em camada limite bidimensional. Portanto, como a evolução é assintótica, aqui não para o valor do E, mas sim assintótica para zero, à medida que nos vamos afastando do valor de ωr, que é o valor máximo da velocidade tangencial, sobre o disco, ok? Portanto, vai caindo, naturalmente, infinitamente afastados do disco. Nós teremos, naturalmente, aqui tanto a velocidade radial como a tangencial, portanto, estas são as funções de semelhança correspondentes, naturalmente, a caírem a zero, ok? Portanto, suficientemente afastados, teoricamente, para o infinito. Mesmo se não estivermos no infinito, se estivermos muito afastados, portanto, o valor é numericamente desprezável, ok? Mas, portanto, se esta evolução, como veem, é de facto assintótica, okay, a cair a zero, à medida que nos afastamos do disco, que é o que já a impor o escoamento, e portanto aqui uma determinada velocidade, naturalmente nós necessitamos de um critério. E a espessura de camada limite será sempre função, portanto, desse mesmo critério. Não são, como sabemos, os parâmetros integrais, mas a espessura da camada limite assim é. Bom, terminamos aqui este primeiro período desta aula, continuaremos então depois no segundo período para terminar este exercício.